Professor João Alberto, muito obrigado pela sua presença aqui na sede do Portal Novo Norte. Bom, eu que agradeço o convite e dizer que, mesmo antes de lhe conhecer, já era seu fã, porque acompanho o portal, inclusive, no WhatsApp, nas redes Olá, sejam muito sociais, bem-vindos e a bom dizer que mais seja um gente com episódio do você. Fala podcast do um Portal pouquinho Novo Norte. para a Eu sou o Pablo gente sobre Carvalho essa sua e o nosso atuação na convidado área de da hoje é mais do educação. que O senhor especial. tem Sabe por quê? participado de Na bio do algumas Instagram dele audiências está escrito públicas, assim, ó, alguns eventos para discutir professor, assuntos jornalista, polêmicos e pastor e estratégias advogado. Nós polêmicas vamos da conversar esquerda, hoje com o professor na João Alberto. tentativa de Então, professor desconstruir João a família Alberto, através da muito obrigado pela educação. sua... Como é que é a sua atuação nesse sentido? Primeiro, a minha experiência como professor, ela é uma experiência bem antiga, minha primeira profissão, assim, formal, e eu tive a honra de ser professor, à época, né, quinta, sexta, sétima e oitava série do ginásio, primeiro, segundo e terceiro ano, que é pré-vestibular, intensivo e extensivo, preparatório para concurso público, graduação e pós-graduação. Então, a educação é algo que eu gosto de falar, porque eu entendo dessa plateia como um todo, não é? Mas, assim, bem resumido, o que é que a gente poderia falar sobre isso de forma bastante didática? Existem algumas siglas que denunciam o que está acontecendo de errado. Então, o MEC, que é o Ministério da Educação, ele trabalha para formular um Plano Nacional da Educação, que é um plano decenal. Então, a educação no país, ela segue esse plano, que é o PNE. E para fazer esse PNE, para produzir, que isso vai ser uma lei federal, ele usa o Fórum Nacional da Educação, que organiza, que aí é o FNE, veja as siglas, as CONAES, que são as Conferências Nacional da Educação. Essas CONAES deveriam ser municipais, estaduais e a federal. A federal eu participei, estive pela Confernampaz, eu estive em Brasília e eu participei lá dos colóquios, etc. Mas, em resumo, se você fizer a leitura do livro de Yuri Bezmenov, né, chamado Subversão, você vai ver que o processo educacional, com esse viés ideológico da esquerda, tem como objetivo único destruir uma cultura judaico-cristã, e eu digo no nosso caso mais cristã, porque somos de forma confessional mais católicos e evangélicos, através da educação. Então você vai, vamos dizer assim, envenenar as crianças, o ensino infantil e fundamental, para que você não precise falar de revolução. Você já desenvolveu revolucionários. O senhor mencionou aí as conferências, né, as CONAIs. Como é que um educador conservador cristão pode se fazer ouvido nesses eventos, né? E como é que foi a sua participação assim, prática neles? Os conservadores eles não são ouvidos, né? E aí é muito importante a sua pergunta, porque Olavo de Carvalho ele sempre dizia o seguinte: se a sua ânsia, né, de mudar, né, de ser ativista, for maior do que a sua ânsia de compreender ou de aprender, você nunca será compreendido. Então, não adianta estar com a camisa do Brasil, com a bandeira do Brasil, se você não está, por exemplo, participando ativamente da discussão da CONAI. Nós estivemos na CONAI, a nacional, fomos hostilizados, fomos chamados de fascistas, né? Fomos proibidos de fazer uma filmagem. Você, como eu, é jornalista, eu sou advogado, então eu vou filmar onde eu estiver e ninguém vai evitar. Pode vir à esquerda o batalhão inteiro ou a Cuba inteira. Eu vou filmar, como eu filmei. Mas no segundo dia do evento, lá em Brasília, as pessoas identificaram porque os vídeos que foram para as redes sociais foram vídeos que várias pessoas filmaram. Todos conservadores que estávamos lá num grupo, num grande grupo. Então, nós não participamos do processo. A gente participa sim, quando você vai efetivamente para ter o conhecimento. Quando há uma identificação do seu viés ideológico conservador, aí você é hostilizado. Não existe democracia, o amor não venceu nesse aspecto. E nós fomos como? A Confé na Paz, que é uma instituição que trabalha, né, a Confederação de Pais e Mães de Alunos, ela nos indicou. Então, não é que ela tem um viés conservador, mas é uma educação não ideologicamente guinada ou informada, como ela quer fazer. Então, nós conseguimos participar porque a Confé na Paz abriu esse leque e como ela é uma das 50 instituições que fazem parte, né, desse fórum nacional e etc., e nós conseguimos e lá estivemos. Registrando o quê? Minas Gerais e Bahia, são dois estados grandes, menos de 1% de CONAI municipal aconteceu. Então, a CONAI é uma fraude. Qual foi o ponto ou o aspecto mais complicado que o senhor presenciou nessa conferência? Primeiro, o que você observa lá é que você, em qualquer congresso, por exemplo, que você vai, você tem uma literatura afeta ao congresso, né? Você vai no congresso de medicina, vai ter livros lá que explicam sobre isso. Os livros que a literatura que estava lá,
é uma literatura paulo-freireana. É uma literatura, por exemplo, que hostiliza, são livros publicados que hostilizam o ex-presidente da República, para mim, presidente Jair Messias Bolsonaro. Você tem, por exemplo, um espaço lá, né, uma estrutura da Igreja Católica com uma grande foto de Paulo Freire, não é? Ou até fazendo anúncio lá na BOF, ou enfim. O que é que a gente precisa, assim, de cara, entender? Paulo Freire não é pedagogo. Ele nem foi e nem será, não é? As ideias dele são ideias revolucionárias. E aí a matriz pedagógica dele é aquela matriz libertária, libertadora ou crítico-social. Não existe pedagogia nisso, gente. Qualquer professor minimamente formado sabe que aí não existe pedagogia. Só existe a vontade de formar revolucionários. Só isso. O senhor começou como professor, mas o senhor tem outras atividades, outras atuações também, no direito e também no jornalismo. Como é que o senhor concilia essas atividades hoje? Na verdade, eu comecei como professor, né, como eu já falei anteriormente, mas eu fiz a minha graduação em Direito, bacharel em Direito. E aí, como advogado, me inscrevi na ordem, não é? E no curso, eu precisava fazer licenciatura em Ciências também, para poder, né, dar aula direitinho. Na época, tinha licenciatura curta em Ciências e licenciatura plena, né? E depois disso, pelo curso de Direito e pela atuação na Marcha da Família, no Foro Conservador, na Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil e etc., eu me credenciei como jornalista junto ao Ministério do Trabalho. E, dada a minha conversão em 2012, eu fiz o seminário, também fiz o curso de Teologia e fui consagrado pastor batista na cidade onde eu resido, né, em João Pessoa, na Paraíba, cuja igreja que me adotou neste ano 2024 completa 101 anos em João Pessoa, Igreja Evangélica Batista de João Pessoa. E eu acho que tudo isso, Pablo, fala da mesma coisa. Como professor, nós precisamos ensinar, sem obrigar, sem impor. Como um pastor, a gente mostra numa placa da nossa igreja ou a nossa congregação. Nós mostramos uma cosmovisão cristã. Quem quiser aderir, adere. Quem não quiser, tem liberdade para não aderir. E isso, acima de tudo, é justiça. É o direito. Recentemente a gente viu a polêmica aí, né, dos Twitter Files, que a OAB pedindo para o STF colocar nos inquéritos, naqueles intermináveis inquéritos, alguns nomes de advogados conservadores que fazem parte da ordem, né? Como é que o meio viu esse movimento da OAB? Inicialmente, o meio não viu, porque estava num sigilo. E a situação é muito fácil de você explicar. Nós fizemos publicações. Eu, como advogado, por exemplo, se você me perguntar como é que funciona o artigo 142 da Constituição Federal, eu vou ter que te explicar. Não só porque eu sou advogado, porque eu sou militante, né, na advocacia, assim como eu sou graduado, né, sou pós-graduado em Direito Constitucional e Financeiro. Então, eu tenho a obrigação de te informar como é que funciona. Falamos sobre todos os assuntos, né, normalmente. Quando aconteceu o 8 de janeiro, tinham 2 ônibus da minha cidade que foram para Brasília. Um chegou após as 16 ou foi 17 horas, o outro chegou após as 18. Mas no outro dia, no dia 9, todos foram levados, conduzidos à Academia Nacional de Polícia em Brasília. E aí eu soube disso, já no dia 10, eu me desloquei para Brasília. Você deslocou como? De avião, pagando com o meu recurso, porque eu trabalho. Né? Geralmente as pessoas, né, de direita, conservadora, têm esse hábito de trabalhar. Então eu trabalho, tenho minha renda, paguei minha passagem, me desloquei para Brasília. E lá, junto com outros colegas advogados, nós atendemos mais de 300 pessoas. Como nós temos esse vínculo com a Marcha da Família, com a própria OACB, etc., as pessoas, olha, tem um pessoal que está do Rio Grande do Sul, tem um pessoal que está... E fomos atendendo. Né? Daqui de Palmas também tinha um pessoal. Tudo bem, tudo certo. Voltei de lá, as pessoas foram presas, aliás, estavam na transição. Foram para Colmeia ou para Papuda, e eu voltei. Na volta, na recordação do que eu vi lá, eu tive um pré-infarto, tive uma complicação de saúde muito grande, fiquei, né, uma crise de ansiedade, foi um negócio meio que patológico. Mas passou. E acompanhamos como podia. Foi o que o Conselho Federal da OAB fez. Achou que as publicações que a OACB fez no Instagram, somada à ida dos advogados a auxiliar esses patriotas que estavam lá, porque aqueles que quebraram e tal não são patriotas, nós não
falamos com essas pessoas que entendemos que elas cometeram um delito e aí cada um constitui seu advogado, e, enfim. E isso tudo seria um incentivo ao ato do dia 8. E aí o que foi que o Conselho Federal fez? Fez uma denúncia formal, fez uma petição ao ministro Alexandre de Moraes e denunciou a Ordem dos Advogados Conservadores. Alexandre de Moraes determinou a oitiva de todos os diretores da OACB, não só o presidente. Todo mundo sabe que quem representa uma pessoa jurídica é o seu presidente, nesse caso. Mas ele mandou ouvir Geraldo Barral como presidente, a minha pessoa como vice e todos os demais diretores. Ao todo, 7 pessoas fomos ouvidos no inquérito, somos investigados, né, pelo STF, o processo está tramitando, e isso estava no sigilo, porque se qualquer fala fora desse script era R$20 mil de multa. Aconteceu, né, do Tweetfiler vir mostrar tudo isso, e o segundo processo é o nosso. Então, na história da OAB, eu acho que nunca aconteceu isso. O Conselho Federal denunciar advogados porque estavam advogando. Basicamente é isso. Quanto às publicações que foram feitas nas redes sociais, liberdade de expressão. A gente não atacou ninguém, explicou dispositivos constitucionais e etc. E assim aconteceu. Logo depois do 8 de janeiro, que teve toda essa comoção com o pessoal sendo levado ali para a prisão, formou-se uma força-tarefa mesmo de advogados, de jornalistas. Inclusive eu participei de alguns grupos que estavam buscando levantar informação sobre as pessoas para até dar informação para os familiares, né, para suas cidades de origem. As outras pessoas que participaram, não só os advogados da ordem que o senhor citou, outras pessoas também tiveram algum tipo de pressão, algum tipo de oitiva para justificar isso que eles fizeram, justificar essa atuação ali em favor desses presos, desses detidos ali? Não, ninguém, só a OACB, então somente a OACB. E assim, nós estivemos lá, e qual era a nossa função? É bem simples. Primeiro que eles foram recolhidos pelo Exército, não é? E depois pela polícia lá do Distrito Federal. E é uma polícia, né, federal. E aí leva para a Academia Nacional de Polícia. Ali não tinha ninguém preso. As pessoas estavam recolhidas, elas estavam detidas. O processo ali foi ouvir cada pessoa, fazer a revista, fazer o exame de corpo de delito, fazer o interrogatório, assinar a nota de culpa e aí ser transferido para um presídio masculino ou feminino, como é o Papuda, ok? Nós atuamos nesse intermédio por quê? Pessoas acima de 60 anos de idade, eles liberaram. Mas não tinha que ter um colega advogado para dizer, olha, estou representando, ele tem acima de 60 e tal, libera. Pessoas com comorbidades, CDF ou outros problemas de saúde, cardiopatias, câncer, pegar com a família esses atestados, mostrar para poder liberar. Os jovens, enfim, conselho tutelar, alguma coisa desse tipo. Então, esse foi o nosso trabalho. Mas esse nosso trabalho gratuito, ele está regulamentado. Que a Resolução 02 de 2015 do Conselho Federal da OAB permite a advocacia pro bono. Então, o que nós fizemos foi isso, de acordo com a própria resolução do próprio Conselho Federal. Dada essa ida para Comé e para Papuda, aí muitos deles até constituíram advogados, as famílias já começaram a constituir os advogados, teve o parlatório lá virtual, tinha as audiências virtuais, então nós encerramos essa nossa atividade e os colegas continuaram na atuação. O que o senhor viu lá, né, na sede da Polícia Federal quando o senhor chegou para atender pro bono essas pessoas que estavam lá retidas pela polícia? O que eu vi foi assim um processo de humilhação, um processo de degradação, um processo de infração aos direitos humanos mínimos, inclusive a Defensoria Pública. É importante sempre registrar o seguinte, tudo que eu estou dizendo aqui, se você pegar o número do processo de cada pessoa que esteve presa lá, você vai ver a audiência de custódia, você vai ver a nota de culpa, você vai ver o interrogatório. Tudo que eu estou falando aqui tem um lastro de prova, né? É muito grande. Então, você identifica pessoas, por exemplo, eu disse ao delegado, alguns delegados, os quais, inclusive, nos trataram com muita lisura e com muita urbanidade. Eu disse, delegado, veja só, o senhor vai ficar com o celular do meu constituinte. Se o senhor ligar esse celular, você vai pegar um histórico de localização pelo Google Maps. E o senhor vai ver que ele não esteve na praça. Aí ele dizia assim, olha, doutor, isso aqui é a nota de culpa. O senhor está vendo que ela está pronta? Olha, doutor, isso aqui é o interrogatório. O senhor está vendo que já está pronto?
eu vou aqui só fazer as perguntas mesmo, mas a ordem é prender. Daqui ninguém vai sair, é todo mundo preso. Tá certo. E aí, demos Então, tinha pessoas lá, Pablo, assim, eu lembro de uma jovem que tinha passado no concurso, eu não vou dar os detalhes porque para não identificar. E ela simplesmente surtou. E ela, assim, ela gritava, se agarrava no terno, doutor, não posso ser presa, e descontrolava, porque tinha passado um concurso, estava no estágio probatório, sabia que isso ia acabar, né? Tinha uma outra que tinha uma CDF, e aí, naquele momento que não estava na prisão, eles estavam usando o celular e carregando, então o filho gravou um vídeo pedindo que ela voltasse. Aí, irmão, aí foi o gatilho, ela, né? E aí, como foi comprovada essa enfermidade que ela tinha, nós tentamos falar com o médico para liberar. Só que para ela falar com o médico, ela tem que sair dessa crise, desse surto. E aí foi medicado, o SAMU estava lá, medicou. Só que ela não estava se alimentando bem. Aí o remédio fez mal, ela passou mal. Irmão, eu não falo muito, porque quando eu falo, eu me emociono, aí eu vou falar só por aqui mesmo. E eu acabei tendo um pré-infarto por conta disso, entendeu? Muita pressão. Né? Não, a recordação. Quando você vai lembrando, tá? Aí minha esposa, mas tá vendo, aí você vai pensando. E as pessoas se abraçam com você e você sabe que você, como advogado, o artigo 133 da Constituição, permite que você diga, não, essa pessoa não pode ser presa, porque o advogado ele não está abaixo de nenhum juiz, nem acima de nenhum promotor. É o mesmo patamar. Mas não. Lá nós fomos reduzidos a nada. Inclusive agora, investigados. Agora, uma opinião pessoal do senhor. A gente viu aí que uma série de arquivos foram tornados públicos, inclusive, né, esse pedido da OAB para investigar os advogados. O senhor acha que todo esse movimento, Elon Musk, Congresso americano, o senhor tem esperança que isso vai dar em algum resultado concreto? Tenho. E eu vou te responder essa tua pergunta, que é sempre muito pertinente, falando de algo que talvez as pessoas nem façam nenhum vínculo. Os Estados Unidos da América do Norte foi uma nação fundada a partir do deslocamento de um grupo inglês, né, num navio chamado Mayflower, em que você tinha ali pessoas com um viés, né, protestante, eles, né, subjugaram a terra e etc. Ali é uma noção de cidadania mesmo, de patriotismo, de família e tal e tal. Quando os Estados Unidos eles fizeram intervenção na Primeira Guerra Mundial, eles foram cruciais para a solução desse conflito. Quando aconteceu a Segunda, eles foram cruciais para acabar com isso. Não, hoje a gente está falando alemão. E o que está acontecendo? Por que o Elon Musk fez isso e tal? Veja, não precisa ir muito longe. Você acha que a Europa, a parte ainda não contaminada, e a América do Norte gostaria de ter o Brasil como uma base chinesa, uma base iraniana, uma base cubana, uma base, né, de ditaduras que são contrárias ao regime de liberdade, democracia dos Estados Unidos da América do Norte? Não. Então, toda essa mobilização é um movimento de defesa de países que efetivamente são democráticos e que eles não querem, por exemplo, que o nosso país se transforme numa base militar chinesa ou enfim. Quando essa atual gestão, que eu não vou citar o nome do presidente, me permita esse direito, no começo da gestão nós tivemos aqui passeios de navios iranianos. Será que sem propósito, foi só passeio turístico? Claro que não foi. Você tem um representante do Estado e do governo que não declara o Hamas como um grupo terrorista, que na ONU não se posicionou dessa maneira. Então, é claro que para a comunidade internacional, o nosso país ele é um vexame internacional, ele é uma vergonha. Ele é um país que não defende o ser humano. Ele é um país que se coloca ao lado de pessoas que não têm humanidade, são animais, né? Do que eles fizeram lá em Israel, são verdadeiros animais. Então, é claro que o Estado americano não ia assistir isso. Existe uma grande possibilidade do presidente Donald Trump reassumir a presidência. Elon Musk é o segundo homem mais rico do mundo, ele também tem uma visão de mercado, ele não quer perder o mercado também. E associado a tudo isso é o princípio dele, como ele disse, olha, se isso me faz perder dinheiro, não interessa. Eu prefiro fazer o certo. E o grande pulo aí se Elon Musk revelou tudo isso, porque se não revelasse, infringiria leis norte-americanas,
o Instagram, o WhatsApp e o Facebook precisa revelar também, senão ele vai estar, vamos dizer assim, na ilegalidade norte-americana. Então, isso é algo que vai ter vários desdobramentos e hoje, né, estão no parlamento lá falando e sendo entrevistados e eu creio que vai ter assim uma repercussão, sem dúvida alguma. Isso falando no plano físico, né, sem falar no plano metafísico. O senhor também é jornalista. O que o senhor sente quando vê algum outro jornalista defendendo essa censura, essas medidas que restringem a liberdade de expressão no Brasil, em função de ideologia, né? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu acho que eles são, na verdade, militantes, né? Eles trabalham com aquela teoria, né, do Derrida, do desconstrucionismo. Então, é como aquela jovem Míria Leitão. Eu não sei se ela toma alucinógenos ou psicotrópicos, não sei, mas assim, ela justifica que um aumento de combustível é bom. Ela diz que o aumento do imposto é importante. Então, você observa e você vê que não tem um vínculo racional na fala. É uma fala dissociada, né? E isso para sustentar uma pauta. Infelizmente, e aí voltamos para a questão da educação, a mídia, né? Você tem as grandes big techs que trabalham numa agenda progressista. Não estou nem falando aqui de partido político, não. Estou falando de pauta progressista. Então, você tem essas big techs que trabalham assim. Você tem a mídia, seja os blogs, os vlogs, os jornais televisivos, na internet, os portais. Então, eles trabalham com a mesma agenda. Então, o importante é você destruir as reputações. Então, quando eles falam sobre isso, nós tivemos agora, estamos em meio a uma grande tragédia no Rio Grande do Sul. Grande tragédia. De proporção, sem proporção, porque nunca aconteceu. A mídia não fala sobre isso. Ela está falando agora, mas agora já aconteceu. Agora, o povo do Rio Grande do Sul está recolhendo os seus próprios mortos. A mídia não tem direito de ir mais lá. O jornalista não tem direito de ir mais lá. Porque já aconteceu, eles não fizeram nada. Então, eles vivem uma agenda de construção de pauta e de desconstrução de uma cultura que nós defendemos há muito tempo. E é uma estrutura, né, gigantesca e interligada. Veja o caso da Mind, não aconteceu nada. A jovem veio a óbito, tirou a sua própria vida e nenhuma investigação foi instaurada. As narrativas não foram instauradas. E lá nós sabemos que vários portais disseminaram a mesma informação ao mesmo tempo. Então, você tem uma cartelização da informação. E isso é ilegal. A gente viu recentemente um movimento da imprensa meio que esboçando uma crítica mais dura ao governo. A gente viu a Globo, alguns jornalistas da Globo já têm essa prática de fazer um pouco mais de crítica ao governo Lula. A gente tem o Estadão com editoriais diários, quase que diários, né, criticando o governo. O senhor percebe que isso é um movimento que tende a crescer ou é só algo assim, tipo um bate-a-sopra para conseguir algo a mais do governo? Eu acho que aí são duas situações. Primeiro, eles valorizam o passe. Não é? É aquela história de dizer, não, se você de repente pagar mais, eu falo menos. Se você pagar menos, eu falo mais. Pode acontecer isso. Realmente eu não sei dizer. Mas é estranho essa mudança de conduta. Então, pode ser isso. Nós sabemos que hoje alguns meios de comunicação recebem uma monta assim milionária ou bilionária, né, do governo federal. Isso aí está explícito no portal da transparência. E a outra possibilidade é o seguinte, você sabe que quando o navio está afundando, os ratos são os primeiros a pular. Então, eles estão vendo que ditadura não tem preferido. Eles estão vendo que do jeito que está, é terra arrasada. A nossa economia já colapsou, porque isso não é de imediato, isso não é um ato, é um processo. Então, eles estão vendo que se acontecer essa ruptura institucional, como se está prevendo, eles serão afetados também. Então, é como um instinto de autopreservação. Olha, vamos tirar ou vamos criticar, porque do jeito que está, vai sucumbir todo mundo. Então, vamos criticar aqui para ver se há alguma mudança. Eu não vejo de outra forma, porque nós não temos a gestão federal. Quem está à frente da gestão federal não vive no Brasil, isso é um fato. E nem sai às ruas. Como pastor, como é que o senhor percebe assim, a reação das pessoas, dos membros da sua igreja, assim, com relação à perspectiva de futuro do Brasil, de liberdade,
até de perceber que o Brasil está sendo dominado e tomado por uma ideologia que não está de acordo com os princípios cristãos, né? Isso tem afetado o psicológico dos crentes, dos irmãos? Bom, eu vejo isso aí no campo teológico a gente não vai falar de Constituição, vai falar da Bíblia Sagrada para quem confessa essa fé. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, ele diz que se você quiser oferecer algo ao Senhor, que você ofereça o culto racional. E que você não deve se moldar a esse mundo, você precisa mudar, você precisa se transformar. Quando ele se refere a esse mundo, você pega um grande combo, que é a cosmovisão cristã, e que nessa cosmovisão cristã você tem princípios da honestidade, da urbanidade, da lisura, de servir ao próximo, né? Amar o próximo, servir ao próximo, independente se ele seja seu amigo ou não. Você vê a estrutura familiar como sendo algo extremamente necessário para a consolidação dessa cosmovisão. O marido, com o seu papel já previsto na Bíblia, a esposa, os filhos, a relação entre pai e filhos, etc. Não existe aqui discrepância. O homem ele pode ser mais forte, ele trabalha com a segurança, mas o que a palavra diz na carta de Paulo aos Efésios é que ele tem que amar sua esposa como a si mesmo. E a recíproca é verdadeira. A mulher não tem uma submissão de ser inferior, é a missão de ser uma ajudadora. Esse arcabouço cultural nosso sempre balizou a nossa sociedade. Então, não existe, nesse campo ideológico e teológico, uma dissonância. Então, o esposo respeita a esposa respeita o esposo, os filhos devem obediência à mãe, a mãe precisa orientar os filhos, o pai tem que ser uma referência. Aqui não existe espaço para machismo, para ignorância, para qualquer coisa desse tipo. Isso é um pacote cultural que nós sempre tivemos e sempre entendemos que foi bom. O que acontece hoje é que toda a mídia, a televisiva, todas elas, as big techs, elas trabalham com o inverso, é uma agenda progressista. Você vê que essa senhora, a Madonna, em determinado momento da entrevista que ela deu, ela agradeceu, ela disse que tudo que ela tinha, ela agradeceu a Deus. Mas veja, não é o que você diz, é o que você faz. Porque a palavra ela é forte, mas o exemplo é quem arrasta. Então você vê que no show dela houve uma manifestação demoníaca, dentro de uma visão teológica. Alguém pode dizer, não, isso foi uma peça teatral, isso foi uma encenação, isso foi perfeito. Nós vemos de outra forma, mas arrastou milhões de pessoas. A previsão lá é de quase 2 milhões de espectadores naquele local. Então, você tem uma agenda como essa que ela vai se espalhando. E na educação está vindo do mesmo jeito. Você tem paradidáticos que questionam a atuação da polícia. Você tem paradidáticos que trazem a pornografia ou o sexo explícito a partir de uma primeira idade como normal. Mas se você for no site da Unesco, você vai ver o Guia de Orientação de Educação Sexual Infantil, que eles orientam a criança ter parceiro sexual, ter conhecimento sobre masturbação a partir de 9 a 14 anos de idade. No Brasil, isso é estupro e vulnerável, independente se a vítima, de alguma forma, consentiu ou não. Então, são rupturas institucionais tão gritantes, é tão caótico, que até para você começar num ponto de organização, ele fica realmente difícil. E se você analisar todas essas ideologias de esquerda e etc., elas visam destruir a igreja. Quando eu falo igreja, é uma cosmovisão, é uma visão de mundo dentro do prisma bíblico. Eu não estou aqui com proselitismo, nem querendo converter ninguém. Mas a forma que nós vemos o mundo é uma forma que nós enaltecemos a organização, a honestidade, a família, o respeito recíproco e servir. Nós achamos que esses são os valores que devem balizar uma nação. E não um show, um lupanar a céu aberto, como essa jovem fez aqui, e as pessoas valorizando enquanto irmãos no Rio Grande do Sul estavam padecendo de fome, de tantas outras situações. Eu acho que essa é a visão de mundo que nós não queremos. Teve algum tempo atrás no Brasil, o pessoal tentando colar aquela teoria do abuso de poder religioso. Né? No momento não prosperou a tese, né? Mas o senhor vê que isso pode ser uma ameaça para a igreja, uma ameaça de censura, que pode voltar em algum determinado momento? Sim, a censura à igreja já acontece.
Inclusive, nós temos uma resolução, a resolução 34, acho que foi publicada agora dia, não sei se foi em abril, no final de abril, de um conselho penitenciário, enfim, que ele proíbe a capelania prisional. Então, isso aí é um ato de censura. Só que qual é o grande mistério? Quando foi falar do abuso do poder religioso, que, salvo engano, foi de relatoria do ministro Edson Fachin, que não passou, né, o abuso religioso não foi tomado como algo que tornava inelegível, perdia mandato, aquilo ficou daquela maneira, mas aí eles, não, então vamos trabalhar de outra forma. Então você tem, por exemplo, no campo prisional de segurança pública, tem essa resolução que agora está proibindo a capelania nos presídios. E aí volta para o que a gente falou aqui do Lupen proletariado, né? Que é exatamente, não, quem está à margem vai continuar à margem mesmo, não tem outra possibilidade de retorno. Então, são integrados. Você observa a resolução 715 do Conselho Nacional de Saúde, que deixa de fora, eu não vou nem falar da igreja que eu faço parte, do ser evangélico ou protestante. Retira, põe terreiros e terreiras de Umbanda e Candomblé como porta de acesso ao SUS para a cura de enfermidades psicológicas, psiquiátricas, alimentícias e sociais. Mas deixa de fora a Igreja Católica Apostólica Romana, que antes de INSS, de INPS e tal, já desenvolvia e prestava serviço com as Santa Casa de Misericórdia. Então, eles já estão fazendo isso. Eles já estão se derramando de várias formas, em vários ministérios. Então, segurança, saúde, educação, com essa segmentação, com essa implementação, por exemplo, da cultura africana. Por quê? Porque a cultura africana, que é extremamente importante, mas ela traz um contraponto religioso, né? E por que não estudar, então, todas as culturas? A americana, a espanhola, a portuguesa, por que a africana especificamente? É o plano de subversão. Então, eles já estão sufragando a igreja cristã de várias formas e por vários ministérios, inclusive. Nós tivemos um período de 4 anos com o presidente Bolsonaro, né, onde as pautas da direita, né, as pautas conservadoras tiveram um certo avanço e a partir de 2023 a gente teve uma reversão de algumas coisas, alguns decretos que foram cancelados, aquele congresso conservador que a gente achava que ia fazer mais pelo conservadorismo, meio que recuou, meio que não tomou a posição que a gente esperava. O senhor acha que a direita está avançando, está se organizando melhor, ou ainda falta muito para a direita ter o mesmo poder de atuação que a esquerda tem hoje? Eu acho que a direita está melhor, né? Está se organizando, se apresenta hoje melhor do que antes, fala, porque antes você era de direita e nem sabia. Então, quando você vê os ataques à família, a essas ideologias, na ditadura da ideologia de gênero, quando você vê, né, um governo, né, que arrecada recursos de onde não tem, essa hipertributação, então as pessoas começam a entender o que é, né, quão importante é a família, quão importante é a propriedade privada, quão importante é o direito de defesa. Então elas começam a ver que são conservadoras sem nem saber que eram. O grande problema é que nós temos uma crise de super-herói. Você não tem a referência. Porque Bolsonaro ele foi um ícone nesse processo todo, mas ele é um homem, ele é uma pessoa só. E a direita, ela padece do mesmo pecado luciferiano. A direita ela é muito vaidosa. Então, se Pablo tem um excelente trabalho, eu não posso falar do seu trabalho, porque eu preciso falar do meu. Essa conjectura de brilhar mais é uma conduta luciferiana, nós sabemos isso, o profeta Isaías fala sobre isso. Então, qual é o grande problema da direita? Se você tem uma orientação de cosmovisão, você precisa disseminar isso. E quem está disseminando? Não adianta eu juntar uma multidão de 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas, se ali não tem uma continuidade. Eu acho que os partidos políticos que são previstos em lei, recebem recurso, inclusive, eu cito aqui o PL especificamente, partido ao qual eu sou filiado, embora não tenha nenhuma pretensão política, mas ele deveria ter diretórios e tal, em todos os municípios, são mais de 5.500. Eles deveriam ter uma produção de conhecimento em todos os municípios. Os deputados federais e estaduais, que têm as suas bases eleitorais nos municípios, que foram votados em todos os municípios, precisariam fazer esse trabalho de conscientização. A igreja, que está sendo atacada e perseguida, que também tem uma capilaridade muito grande, precisa entrar nesse processo. Enquanto isso não for organizado, não adianta. Que Bolsonaro fez muito,
mas está muito longe de fazer tudo, porque foram 4 anos. Ele tinha bons ministros, mas não necessariamente os melhores assessores. Vários deputados federais debandaram, traíram literalmente. Vários outros funcionários, por exemplo, o MEC, ele deveria ter tirado todos os cargos comissionados do MEC. E muitos esquerdistas começaram e terminaram o mandato dele, implodindo a própria gestão na educação de dentro e ainda sendo financiado pelo próprio Estado, pela própria União. Então, foi muita coisa feita, mas ainda há muito o que fazer. O que é que a gente recolhe ou colhe como bons frutos? Um Nicolas Ferreira, um Gustavo Gaia, uma Carla Zambelli, um Cabo Gilberto Silva lá do meu estado, né? Muitos parlamentares e senadores, etc., que podem ajudar nisso, mas tem que ter um projeto, tem que ter um processo, tem que ter um planejamento. Isso é como gestão de projeto que eu faço, que você faz, que a gente sabe como é. Tem que ter um planejamento estratégico para que a gente possa avançar. Falou aí da sua terra lá. Queria que o senhor desse uma perspectiva ali de como é que está essa disputa, essa preparação para 2024 agora. Logo, logo a gente vai ter uma eleição municipal. Como é que está a direita? Está preparada? Como é que estão os candidatos bolsonaristas ali? Estão bem posicionados? Eu creio que o projeto do PL é fazer assim, é ter 1.500 prefeituras. Por quê? Porque nós sabemos que a administração realmente do Brasil ela é feita no âmbito municipal. Só para você ter uma ideia, se você pegar o artigo 30 da Constituição Federal, você vai ver que educação e saúde ela é gerida pelo município. Aí você diz, não, mas a educação, o ensino superior é da União, das universidades, o ensino médio do Estado, mas eu estou falando na consolidação de caráter e personalidade num projeto pedagógico. Então, a educação infantil e o ensino fundamental, que são basilares para o desenvolvimento posterior, né, da nossa juventude, é no município. Então, eu creio que o PL está focado nisso, fazendo alianças, como lá na minha cidade, em João Pessoa, na Paraíba, fez aliança com o Novo. Temos um pré-candidato que é o ministro Marcelo Queiroga, né, foi ministro da Saúde. Como vice, tem o pastor Sérgio Queiroz, que foi muito bem votado para Senado na eleição passada, não ganhou, mas teve uma votação expressiva. E bons nomes em vários municípios. O que é que precisa? O que nós falamos anteriormente. Que o partido articule, que o partido se una, que o partido traga, né, esse entendimento, que capilarize isso pelos interiores, que, pra você ter uma ideia, na Paraíba são 223 municípios. 19 municípios têm mais de 50% da população inteira. Então, você já tem uma ideia, você já sabe para onde você tem que ir, o que é que você tem que fazer. E você tem, por exemplo, parlamentares como Valber Virgulino, que é delegado da Polícia Civil, um cara que foi muito bem votado, uma figuraça, uma benção. O deputado Cabo Gilberto foi o deputado federal mais bem votado da história, é do PL também. Né? O próprio ministro Marcelo Queiroga, que foi ministro de Bolsonaro na Saúde, né? O próprio pastor Sérgio Queiroz. Então, tem tudo para dar certo, mas precisamos do projeto. Paraíba é focar nos 18, 19, 20 municípios, todos os outros, mas acredito que você tem uma possibilidade de vitória. Falar com as pessoas, destinar as pessoas, usar os parlamentares, o Eduardo Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, o Carlos, o Gaia, o Nicolas, para que eles falem, porque são pessoas que têm milhões de seguidores. Enquanto não organizar, a gente acaba dificultando o processo. Porque, infelizmente, a pessoa que foi doutrinada, né, por toda essa grande estrutura, né, de subversão esquerdista, ela foi levada ou induzida a acreditar, por exemplo, que o presidente Jair Messias Bolsonaro é misógino. Por quê? A mídia fez isso. Então, precisamos combater com as mesmas armas. Voltando para o assunto da justiça, né, no nosso país hoje, eu queria que o senhor fosse assim, bem didático agora para aquele brasileiro que não entende muito de direito, não entende muito de comunicação, mas como o senhor é professor, advogado e jornalista, junta essas habilidades aí para você explicar bem direitinho, de uma forma bem simples, por que esses inquéritos do STF são ilegais, problemáticos, e por que existe censura no Brasil hoje. Muito bem. Por que o inquérito é ilegal e inconstitucional? Super simples. E vou dar um exemplo bem didático. Certa vez eu fui para uma audiência trabalhista e o meu cliente, a testemunha do outro lado, mentiu muito sobre a relação do trabalho dele. Disse que nunca tinha visto ele lá no trabalho. Ele trabalhou lá por mais de 5 anos. Quando a gente se encontrou no elevador, ele virou para a testemunha e disse, rapaz, você não tem vergonha de ser tão mentiroso, não. E a pessoa só fez sorrir. Como era uma pessoa de idade, ele desferiu um soco no rosto dessa testemunha.
Ali, quem tem que atuar é o juiz do trabalho, o diretor do fórum, porque houve um delito dentro do fórum, ok? O inquérito do fake news, não. O ministro Dias Toffoli, não. Porque isso atentou contra o STF e eu vou nomear Alexandre de Moraes para dirimir. Isso o quê? Liberdade de expressão, direito de ir e vir, direito de reunião, tem nada a ver. O regimento interno diz que o ministro deve atuar quando acontece, por exemplo, delitos dentro da estrutura que ele comanda, que é o STF mesmo, o espaço físico. Então, ilegal, totalmente ilegal, um absurdo. O que está sendo feito é um absurdo. Pior ainda, as ações criminais, todo mundo sabe, até assistindo filme americano a gente sabe. Quem acusa, quem é o dono da ação penal é o Ministério Público, ele existe para isso. Você diz, olha, um homicídio, outro exemplo simples, aconteceu um homicídio. Chama-se a polícia militar para isolar a área, para abordar as pessoas que estavam perto, saber, né? Depois chama a polícia civil, que é a polícia científica, papiloscopista e tal e tal. A polícia civil faz o inquérito, manda para o juiz. O juiz analisa se está tudo ok, beleza, tranquilo. Manda intimar o Ministério Público, que ele vai falar. Se o Ministério Público identificar que há indício de autoria e materialidade, ele faz a denúncia ao suposto criminoso, ok? Se ele achar que não tem, é arquivado. O que acontece lá? Alexandre de Moraes acusa, julga, fixa a pena, então ele é Ministério Público, ele é Judiciário, ele é tudo. Não pode. A nossa demanda da UACB, a Procuradoria-Geral da República deu 2 pareceres. Encerra, isso não tem nada de ilegal aí. Mas foi mantido. Então, esses inquéritos que estão acontecendo, primeiro, não são de competência do STF. O STF ele trabalha tão somente com questões de interpretação da Constituição. Não tem nada a ver com isso, de interpretação da Constituição. O problema é que esse ativismo do Judiciário, lá no Rio Grande do Sul, o atual gestor federal estava lá. E o ministro Fachin estava lá também. Fazendo o quê? Nada. Ele não era para estar lá. Por quê? Simples, didático. Artigo 1º, parágrafo 1º da Constituição Federal. Todos os poderes emanam do povo, que o exerce diretamente é por representantes eleitos. Quem votou em Fachin? O que é que o STF está fazendo lá? Não, porque é flexibilização de norma. Se chegar lá um pedido, não é indo para o Rio Grande do Sul. Agora, um magistrado, ele tem que mostrar sua independência. Como é que eu sou independente? Eu estou viajando com o presidente, estou fazendo isso e aquilo? É claro que não. Então, e ele foi, na época, advogado da ex-presidente Dilma, tem discursos dele sobre isso. Então, esse ativismo do judiciário é o grande problema que nós estamos vivendo. Dentre tantos, esse é um grande problema. Mas inconstitucional e ilegal pelo próprio texto da lei. Recentemente, a gente teve de volta o assunto do juiz de garantias. O senhor acha que essa figura ela poderia sanar esse problema que a gente tem hoje no STF, do ministro Alexandre estar fazendo todos esses papéis que ele faz de investigador, de acusador, de juiz? De alguma forma, o juiz de garantias poderia solucionar esse problema? O senhor é a favor dessa figura? Veja, eu não, porque eu não sou a favor. Eu vou dizer por quê. Porque, por exemplo, você tem um barco furado. O foco é fechar o buraco, não é aumentar o balde que tira a água do furo, proveniente do furo. Você tem uma legislação que trata sobre tudo isso. Aí você fica criando legislações, instituições, cria o CNJ. O que é que o CNJ está fazendo assim de prático? Não. As indicações geralmente são políticas, pessoas que às vezes nem entendem de direito, mas estão lá por indicação política. Você tem, por exemplo, nesse caso, o Código de Processo Penal, o Código Penal, eles sofreram várias reformas. O Código Penal é de 1940, perfeito. Mas a antiga Lei de Segurança Nacional foi revogada e foram acrescentados artigos ao Código Penal. Então, uma reforma recente. Então, isso precisa... O que é que nós precisamos fazer? Cumprir a lei que nós já temos. Então, por exemplo, quando você diz assim, não, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Dias Toffoli, fez o inquérito, nomeou o ministro Alexandre de Moraes e ele está conduzindo tudo. Isso é inconstitucional, isso é ilegal. Independente do juiz de garantia, CNJ, a própria legislação já veda isso. Mas nós temos 3 poderes. O Poder Legislativo, através do Senado e do Congresso, eles não estão fazendo absolutamente nada. Porque existe um processo de impeachment, vários pedidos, nenhum é pautado. Então, não é você criar um CNJ, criar um juiz de garantia,
O CNJ criou a audiência de custódia, onde lá você vai avaliar quem? O policial. Ele falou mal, ele gritou, Então, a polícia, que é o mocinho, é tratada como bandido. Voltamos para o looping proletariado, é exatamente essa discussão. E, para você ter uma ideia, a lei das eleições não previa voto impresso, é uma lei de 97, lei 9.504. Em 2015, houve uma alteração legislativa, passou pelo Congresso, passou pelo Senado, deputados, foi ao veto presidencial, foi sancionado. Em 2015, nós tínhamos o voto impresso. Tinha urna, com a impressora, com a pecinha plástica lá para você conferir, transparente, tinha um receptáculo, perfeito, foi usado, inclusive, em eleições. Em 2018, quando o Bolsonaro começou a despontar, eis que surge um ADI, pega o artigo 59A da Lei 9.504, que foi inserido em 2015, e se declara inconstitucional. Então, hoje você não tem voto impresso, porque o STF suprimiu a eficácia de um artigo, mas foi votado pelos senadores, pelo deputado e passou pela sanção presidencial. Então, você não precisa mudar mais lei, a lei está lá. O que você precisa é que as instituições se respeitem. E existe uma instituição que existe para que as instituições se respeitem. Mas ela desertou o nosso país, infelizmente. Para a gente finalizar, como é que as pessoas podem achar o senhor na rede social, acompanhar o seu trabalho? Bom, eu trabalho mais com o Instagram e também tenho alguns grupos do WhatsApp, mas esses grupos meus são bem chatos. Por quê? Porque eu não veiculo notícias. Eu tento passar informações. Eu sou professor. Como pastor, eu sou professor também. Como advogado, eu também sou professor. E como jornalista também. Então, nós temos os grupos fechados, onde, quando eu vou fazer uma live, quando eu vou falar algo sobre educação, eu posto as informações lá. Mas o melhor para mim, ainda hoje, né, é o Instagram, que aí é profjoão.alberto. Lá nós temos, né, como interagir melhor, as pessoas acompanharem, inclusive, essas pautas. Participei de uma audiência pública no Congresso Nacional, muito interessante. Quem quiser saber um pouco mais, conhecer um pouco mais, pode mandar uma mensagem lá no direct, fazer até contato pelo WhatsApp também. Nós temos o link lá na bio e estamos à disposição para ajudar no que for necessário. Obrigado pela sua presença, professor. Foi muito boa a entrevista. Eu estou sempre à disposição. Sempre que possível e necessário, estarei aqui com o maior prazer. E, mais uma vez, lhe parabenizo pelo seu trabalho. Deus abençoe sempre. Muito obrigado. Valeu.